Sabe, dizem que Deus pode fazer qualquer coisa, exceto falhar. Aqui é Jennifer Leclerc, Awakening Live, Awakening Wednesdays. Obrigada por se juntar a mim hoje. Vamos analisar uma das entradas do devocional dos intercessores sobre interceder através das impossibilidades. Sabe, quando as coisas parecem absolutamente impossíveis, o que você faz? Bem, você continua intercedendo conforme guiado pelo Espírito Santo e eu quero falar com você sobre isso hoje. Quero lembrar que temos um movimento de oração em mais de 120 nações. Queremos que você se conecte conosco. Estou levantando sentinelas, intercessores proféticos, guerreiros espirituais com mentalidade de avivamento. Nós te capacitamos, temos treinadores regionais e estamos juntos nas nações como uma família de oração. Conecte-se conosco em awakeningprayerhubs.com. Quero orar antes de começarmos. Deixe-me ler uma escritura e então vamos começar a orar e eu vou explicar algumas das verdades que compartilhei no meu devocional de intercessores que você pode encontrar no meu site jenniferleclerc.org, na Amazon ou em qualquer lugar onde você encontra livros online. A escritura diz em Mateus 19:26, para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. E eu pesquisei a palavra todos no grego e adivinha o que ela significa? Todos. Deus tem todo o poder, ele é onisciente. Ele está em todo lugar o tempo todo e nos ama. Ele quer ver sua vontade feita em nossas vidas, em nossas cidades e também em nossas nações, muito mais do que nós, acredite. E ele está procurando um intercessor como você para ficar na brecha. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compreender isso hoje, porque eu sei, Senhor, que muitas das pessoas assistindo hoje estão em batalhas de oração muito difíceis. E o inimigo quer fazê-las pensar que Deus não as ouve, ou que é difícil demais, ou que Deus não vai aparecer a tempo. E eu quebro essas mentiras em nome de Jesus e te agradeço, Senhor, hoje porque nos dás ouvidos para ouvir, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Escute, sabe, eu fui falsamente acusado de um crime que não cometi, já faz uns 25 anos, e o promotor queria me mandar para a prisão por 10 anos. Meu advogado de defesa tentou me convencer a aceitar um acordo judicial. Na época, eu não era salvo, mas era inocente. Eu disse: eu não conhecia o Senhor, mas não cometi o crime. E por isso eu estava bastante sem esperança. Eu não via uma saída porque eu não conhecia Jesus, que é a nossa saída, e era uma situação realmente difícil. Lá na cadeia, eu me conectei com algumas pessoas que conheciam o Senhor e elas tentavam me encorajar, e eu não sei o que elas estavam fazendo na cadeia conhecendo o Senhor, mas as pessoas não são perfeitas e cometem erros, e todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas isso não vem ao caso. Minha avó, que era uma mulher de oração e de muita fé, intercedeu por mim com grande devoção. Ela orou em meio ao que parecia ser uma situação verdadeiramente impossível. Entenda que meu marido tinha acabado de me abandonar e, naquela época, minha filha tinha apenas 3 anos de idade. Então, eu estava em uma situação realmente muito ruim. E só piorava a cada dia que passava. Mas a minha querida avó de oração, que agora já está com o Senhor, orou, perseverou e lutou com muita fé, e a história é longa demais para ser contada aqui neste momento, mas o que realmente importa é que Deus rapidamente me libertou e me vindicou de uma situação. Bem, aos olhos humanos era uma situação completamente impossível de resolver. Você precisa entender que a oração traz soluções para problemas que parecem impossíveis. A oração é a resposta. Eu sei que muitos procuramos respostas para as orações, mas deixe-me inverter as coisas por um momento. A oração é a resposta. Se você precisa de uma resposta, a oração é a resposta, porque a oração traz a resposta, a oração afasta a resistência à vontade de Deus, a oração transforma o impossível em possível, porque estamos tocando a orla do seu manto, estamos tocando o coração dele. Estamos firmados em sua palavra e isso o move. Amém. E assim sabemos que Jeremias, o profeta Jeremias, era chamado de profeta chorão porque, bem, ele recebeu algumas palavras difíceis que precisava liberar, e ele não queria ver a destruição cair sobre Israel. E ele realmente passou por momentos muito difíceis, mas esse profeta intercessor fez uma proclamação que nós também deveríamos fazer quando estivermos diante de situações impossíveis. Quero ler isso para você. Está em Jeremias 32:17. Ele disse: Senhor Deus,
Você já disse isso alguma vez? Ah, Senhor Deus. Ele estava no limite de suas forças. Ele estava, simplesmente angustiado com o que estava vendo. Ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ele estava se encorajando através da própria oração. Podemos nos encorajar no Senhor orando ao nosso Deus, seja por nós mesmos, seja por outra pessoa, em qualquer situação. Ah, Senhor Deus. Ele falava com admiração e reverência diante do poder do Senhor. Ah, Senhor Deus. Ele falava quase em desespero. Encorajando a si mesmo, mas firmando-se na palavra, sem permitir que sua mente vacilasse entre duas opiniões. Ah, Senhor Deus. Deixe que isso realmente penetre em seu coração. Não importa o que você esteja enfrentando no espírito, não importa o que seu familiar esteja passando, não importa o que esteja acontecendo no seu local de trabalho, nada é difícil demais para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Deus pode fazer tudo menos falhar. Amém. Mas você precisa clamar. Você precisa fazer petição. Você precisa liberar súplica. Você precisa se envolver em intercessão. Ele já fez tudo o que tinha para fazer nesta terra. Ele fez isso através do seu filho. Ele curou pessoas, libertou pessoas, salvou pessoas. Tecnicamente, legalmente, ele fez isso na cruz. Mas nós precisamos nos colocar na brecha como embaixadores do céu, ministros da reconciliação, e interceder para que essas promessas se manifestem, por exemplo, para a salvação. Nossas orações não fazem as pessoas serem salvas. As pessoas têm livre arbítrio, mas estamos clamando pela salvação de alguém. Isso dá espaço para Deus agir na vida delas. Amém. Ele enviará um trabalhador caminho para falar vida. Talvez alguém esteja doente. Estão enfermos, estão em seu leito de morte, eles não conseguem orar por si. Talvez nem conheçam o Senhor. Estamos clamando a Deus em favor deles, e nossa fé pode afetar a cura deles. Senhor. Jesus disse em Mateus 17:20: Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E novamente, a palavra nada em grego também significa o que diz. Não significa nada. Nada é impossível para aquele que crê. Nada. Nada. Então, mais uma vez, deixe isso penetrar na sua mente. Há momentos em que a vontade de Deus é ver algo acontecer, mas cabe a nós clamar a Ele para fazê-lo. Ele espera pela permissão. Ele aguarda o acesso. Ele precisa de um corpo para trabalhar na terra. É por isso que Jesus teve que vir em carne. Jó declarou isso em Jó 42:2. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não deixe que o que parece impossível te impeça de orar. Firme-se na palavra de Deus. Leve a palavra dele de volta para ele. Diga a ele o que está escrito. Diga a ele que você confia nele. Diga a ele que você crê nele. E espere até ver a promessa se cumprir. Quero rezar por você. Quero lembrá-lo que estou esperando você se juntar a nós no Awakening Prayer Hubs, awakeningprayerhubs.com. Estou levantando vigilantes proféticos, intercessores, guerreiros de oração com mentalidade de avivamento. Temos treinadores regionais. Tantos recursos. Vamos fazer isso. awakeningprayerhubs.com. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por aquela pessoa que está por um fio, acreditando por outra pessoa e não vendo resultados. Peço a ti, Pai, em nome de Jesus, que fortaleças a determinação deles agora mesmo. E Pai, eu te agradeço porque, quando enfrentamos impossibilidades, nos ajuda a lembrar que nada é difícil demais para ti. Você pode fazer qualquer coisa, menos falhar. Nada é impossível para você. E por isso escolhemos crer no Deus do impossível, no Deus dos milagres, enquanto nos colocamos na brecha, enquanto intercedemos. Nós te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Vá lá em awakeningprayerhubs.com. Tem um presente gratuito esperando por você para baixar, só por nos visitar. Estarei de volta com você na próxima semana. Tenha um dia de rompimento. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão se acelerando. Estamos em um momento crucial da história e o inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou claramente ao meu coração sobre um terceiro grande avivamento. Agora, estamos mais perto do que nunca antes na história. É
por isso que estou convocando 1 milhão de intercessores com mentalidade de avivamento para se juntarem a mim em um novo apelo ao céu. Estou convocando os guerreiros de oração remanescentes para se reunirem em um só acordo, para repelir a escuridão que está invadindo nossas igrejas, nossas famílias e nossas nações. O inimigo está furioso. A grande apostasia está em andamento, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum unidos. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações no Awakening Prayer Hubs. Juntos podemos mudar o curso da história. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.